Encontro de oração em importante santuário de Malta. No único compromisso na parte da tarde desse sábado, 2 de abril, no âmbito da 36ª Viagem Apostólica Internacional de seu pontificado, o Papa Francisco presidiu um encontro de oração em um dos lugares de fé mais importantes da República de Malta, o Santuário de Tapinu. A igreja se encontra na Ilha de Gozo, a segunda maior ilha do arquipélago de Malta. Segundo a tradição, uma voz convidou a recitar 3 Ave-Marias, uma para cada dia que meu corpo permaneceu no túmulo. Quem a ouviu em 22 de junho de 1883 foi Carmela Grima, uma agricultora da Ilha de Gozo. Ela confidenciou o prodigioso acontecimento a um amigo seu, Francisco Portelli, que revelou à jovem que tinha ouvido as mesmas palavras nas proximidades do mesmo local, lugar hoje da igreja de Tapinu, que agora é um santuário e que acolheu o Papa Francisco na tarde deste sábado. Na sua homilia, durante o encontro de oração, Francisco iniciou refletindo sobre a hora de Jesus, que no Evangelho de João é a hora da morte na cruz. Francisco disse que não constitui a conclusão da história, mas marca o início de uma vida nova. Na cruz, contemplamos o amor misericordioso de Cristo que estende os braços para nós e, através da sua morte, abre-nos a alegria da vida eterna. Fratelli e sorelle, da questo santuario di Tapinu possiamo meditare insieme sul nuovo inizio che sgorga dall'ora di Gesù. Irmãos e irmãs, a partir desse santuário de Tapinu, podemos meditar juntos sobre o novo início que brota da hora de Jesus. Também nesse lugar, antes do edifício esplêndido que vemos hoje, havia só uma capelinha em estado de abandono. Já estava, aliás, decidida a sua demolição. Parecia o fim. Mas uma série de acontecimentos, continuou o Papa, mudou o rumo das coisas, como se o Senhor quisesse dizer a esta população: não serás mais chamada a desamparada, nem a tua terra a deserta, mas será chamada minha dileta, e a tua terra a desposada. Aquela capelinha tornou-se o santuário nacional, meta de peregrinos e fonte de vida nova. Francisco recordou que esteve ali como peregrino também São João Paulo II, cujo aniversário da morte ocorre hoje. Um lugar que parecia perdido, hoje regenera fé e esperança no povo de Deus. Mas o que significa voltar àquele início? Que significa tornar às origens? Perguntou Francisco. Scoprire l'essenziale della fede. Tornare alla Chiesa delle origini non significa guardare all'indietro per copiare il modello ecclesiale della prima comunità cristiana. Antes de mais nada, trata-se de voltar a descobrir o essencial da fé. Tornar a Igreja das Origens não significa olhar para trás para copiar o modelo eclesial da primeira comunidade. Não podemos saltar a história como se o Senhor não tivesse falado e feito grandes coisas também na vida da Igreja dos séculos seguintes. Nem significa sermos demasiado idealistas, imaginando que naquela comunidade não haveria dificuldades, quando, pelo contrário, lemos que os discípulos discutem e chegam mesmo a litigar entre eles. Voltar às origens significa, disse o Papa, antes recuperar o espírito da primeira comunidade cristã, isto é, voltar ao coração e redescobrir o centro da fé, a relação com Jesus e o anúncio do seu evangelho ao mundo inteiro. Isto é o essencial. Francisco, em seguida, disse que a crise da fé, a apatia da prática religiosa, sobretudo no pós-pandemia, e a indiferença de muitos jovens relativamente à presença de Deus não são questões que devemos açucarar, pensando que, apesar de tudo, ainda subsiste um certo espírito religioso. Na realidade, às vezes o suporte exterior pode ser religioso, mas por trás desses andaimes a fé vai envelhecendo. O Papa advertiu então que é preciso vigiar para que as práticas religiosas não se reduzam
a repetição de um repertório do passado, mas expressem uma fé viva, aberta, que difunda a alegria do Evangelho. Francisco voltou então mais uma vez para as origens, para Maria e João junto da cruz. Nos primórdios da Igreja temos o seu gesto de mútua entrega. Com efeito, o Senhor confia cada um deles aos cuidados do outro, João a Maria e Maria a João. Realmente não se tratou de um simples gesto de compaixão, mas de uma indicação concreta do modo como viver o mandamento supremo, o do amor. O culto a Deus passa pela proximidade ao irmão. Maria e João acolhem-se, não no refúgio ameno do cenáculo, mas junto da cruz, naquele lugar tenebroso onde se era condenado e crucificado como criminoso. Também nós não podemos acolher-nos apenas entre nós à sombra das nossas belas igrejas, enquanto fora muitos irmãos e irmãs sofrem e são crucificados pelo sofrimento, a miséria, a pobreza e a violência. Nel volto di questi poveri è Cristo stesso che si presenta a voi. No rosto desses pobres é o próprio Cristo que se apresenta a vós. Esta foi a experiência do apóstolo Paulo, que depois de um terrível naufrágio foi calorosamente acolhido pelos vossos antepassados. Eis o Evangelho que somos chamados a viver. Acolher, ser peritos em humanidade, acender fogueiras de ternura, quando o frio da vida paira sobre aqueles que sofrem.